Salve fiel, salve nação corintiana. Muita informação no Corinthians nesta quinta-feira para vocês. O Corinthians está todo vapor aí no mercado da bola e agora o Corinthians está querendo contratação de atacantes e precisa muito reforçar esse ataque. O Ramon Dias indicou o Luciano Vieto e o Gonzalo Plata, equatoriano, que podem reforçar muito esse ataque do Timão. Tem todas as informações sobre o mercado da bola do Corinthians, bastante movimentado. Inclusive, hoje teve a apresentação do novo reforço, André Ramalho, novo xerife aí da Fiel. Então tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo notícias quentinhas do Timão e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita coisa acontecendo nos bastidores. O Corinthians está se reforçando, hein, fiel? Dá só uma olhada. O Corinthians está atrás de atacantes e mais dois nomes estão sendo mencionados nos bastidores do clube. Dois nomes estão sendo especulados no bastidor do clube. O argentino Luciano Vieto é o nome que interessa e que foi indicado pelo técnico Ramon Dias, e também o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é equatoriano, que joga no Al Saad do Catar. Exatamente este, o Gonzalo Plata, que é equatoriano, joga no Al Saad do Catar. Falando primeiro do Luciano Vieto está sem clube no momento. Passou suas últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. Jogou no Al Hilal, no Al Shabab, no Al Qadashiah, né? Jogou as últimas 4 temporadas no futebol da Arábia Saudita. E é de lá que ele conhece o técnico Ramon Dias. O Ramon Dias foi técnico do Al Hilal. É muito bom jogador. Jogador que é segundo atacante, tem 30 anos, é segundo atacante, jogador argentino, muito bom jogador. Agora, acontece o seguinte, o Corinthians já entrou em contato com o Vieto. A informação é que o jogador gostaria de receber algo em torno de 2 milhões de reais no Corinthians. E aí fica difícil realmente uma contratação, porque é um jogador muito caro. Algo em torno de 2 milhões de reais seria a contratação do Vieto. É bom lembrar que o Corinthians paga 2 milhões de reais para o Igor Coronado, né? Seria mais ou menos os mesmos moldes de contrato para o Luciano Vieto, atacante que o Corinthians pretende contratar, ou pelo menos atacante que foi indicado pelo técnico Ramon Dias. Outro jogador indicado, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que é atacante que disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador. Tem 23 anos. Gonzalo Plata pertence ao Al Saad do Catar. E aí fica mais difícil ainda, porque o Al Saad do Catar, ele é ponta direita, tá certo? Ponta direita, canhoto. Joga com o pé esquerdo, mas joga na ponta direita. Fica mais difícil ainda, porque o Al Saad contratou ele do Valladolid por 12 milhões de euros. Foi a quantia que o Al Saad contratou o Gustavo Plata do Valladolid. E não vai querer se desfazer do jogador assim tão facilmente. Quem sabe uma contratação por empréstimo. O Corinthians dificilmente vai conseguir contratar o jogador em definitivo. Quem sabe uma contratação por empréstimo. É diferente do Luciano Vieto, que está livre no mercado, e o Corinthians teria que pagar apenas os salários do jogador. No caso do Gonzalo Plata fica ainda mais difícil, porque o Gonzalo Plata, ele pertence ao Al Saad do Catar e tem contrato até 2026 com o Al Saad do Catar. Realmente ficaria muito difícil aí uma contratação, mas são nomes que já estão sendo ventilados, nomes que estão sendo indicados pelo técnico Ramon Dias para a equipe do Corinthians. O Ramon Dias, que também indicou o Cuéllar, né? O Cuéllar, que pertence ao Al Shabab da Arábia Saudita, né? O Cuéllar é outro nome que foi indicado pelo Ramon Dias. Ramon Dias espera por esta contratação. Também é outro nome muito difícil de ser contratado. Ganha muito dinheiro lá no Al Shabab, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais
ele ganha lá na Arábia Saudita, e também é uma contratação muito difícil de ser feita, né? E o Corinthians que está perto de contratar o Charles do Midland da Dinamarca. Esse é uma contratação que o Corinthians está perto de fazer, provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias, é só uma questão burocrática para que o Corinthians anuncie o jogador, o Charles do Midland, jogador que já estava sendo contratado antes mesmo do Ramon Dias. Esta contratação não teve nada a ver com o Ramon Dias, tá certo? Então é isso. E o Corinthians que já sabe qual será o seu próximo adversário na Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje, definido os confrontos das oitavas de final, e o Corinthians vai jogar contra o Grêmio. E aí é o seguinte, né? Jogo na ida contra o Grêmio em São Paulo, na Neoquímica Arena, e jogo na volta lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O Corinthians joga a segunda partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Pega o Grêmio, que é um adversário copeiro, né? O Corinthians deu azar neste sorteio. Pegou um adversário já muito forte, já de cara nas oitavas de final. Corinthians e Grêmio e Corinthians vão se enfrentar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio, que aliás já fizeram a final da Copa do Brasil em 1995. Os dois times fizeram a final da Copa do Brasil, o Corinthians ganhando a Copa do Brasil. Gols do Viola e do Marcelinho Carioca, né? O Corinthians venceu o jogo lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ganhou no Estádio Olímpico, à época, da equipe do Grêmio. Quem sabe o Corinthians não reedita aquela final e não consegue vencer o Grêmio e consegue, portanto, levar o Corinthians para as fases mais importantes da Copa do Brasil. O Grêmio e Corinthians que também fizeram a final do torneio de 2001 da Copa do Brasil, 95 e 2001. 2001 o Grêmio ganhou, o Tite era o técnico do Corinthians, né? Em 95 deu o Corinthians o técnico Eduardo Amorim. Foram os 2 anos em que os dois times fizeram a final da competição, então já estão acostumados a se enfrentarem por esta competição pela Copa do Brasil. E continuando falando muito do Corinthians, o Corinthians aí que tem uma nova cara agora com o Ramon Dias, apresentou hoje uma nova contratação, o xerife aí, André Ramalho. Eu gostei muito da coletiva dele e vai agregar muito a esse time corintiano. Mas, na minha opinião, o Corinthians precisa realmente contratar para o ataque. E com isso, o Ramon Dias vem indicando alguns jogadores para a diretoria do Timão. Foi no caso do Luciano Vieto, que o Corinthians já sondou, mas já sabe que se trata de um jogador com altos valores envolvidos e agora está tentando viabilizar a contratação do Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Saad do Catar. O Corinthians já tem conversas pelo jogador, ponta direita, ponta esquerda, que tem 23 anos, é um jogador jovem, atua de ponta direita, ponta esquerda, atacante nato, né? Da seleção do Equador. É um jogador que poderia ajudar muito aí o Corinthians, que precisa reforçar esse ataque urgentemente. O Corinthians precisa fazer gols e só fazendo gols vai se livrar dessa situação da zona do rebaixamento, tá bom, fiel? Vocês concordam com essa contratação do Gonzalo Plata? Corinthians que está montando um belo time aí, tentando montar um belo time. O Augusto Melo que prometeu 4 reforços de peso, está tentando também o Gustavo Cuéllar, colombiano, que está aí também na mira do Timão. Então o Corinthians tem que reforçar o ataque. O Augusto Melo tem que ir atrás de atacantes, que a gente sabe que o Kaká tá sendo o artilheiro do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia de como que tá a situação do Timão, né, fiel? O Kaká é o artilheiro do Brasileiro do Corinthians. O Corinthians que volta a campo nesse domingo contra o Bahia lá em Salvador, uma pedreira, né? O Bahia tá nas primeiras colocações, vem fazendo um belo campeonato, mas o Corinthians precisa aí mostrar que é Corinthians, precisa pelo menos pontuar daqui pra frente para tentar se afastar cada vez mais aí da zona do rebaixamento. Será que o Ramon Dias vai fazer esse time jogar agora? Tomara que o Fagner entre em condições, porque o Mateuzinho não tem condição nenhuma. O André Ramalho já entrando. Não sei se o Kaká vai continuar titular. Tenho minhas dúvidas. Alex Santana
mostrou aí um bom futebol no primeiro jogo dele, precisa ali um pouquinho aperfeiçoar o posicionamento, né? Mas é coisa de ritmo de jogo. Com o tempo, as coisas vão se adaptando aí no Corinthians, nesse time do Ramon Dias, né? O Ramon Dias que está 100% com o Corinthians, né? Um jogo, uma vitória, graças a Deus, de virada ainda, mais gostoso ainda na Neoquímica Arena. E o Corinthians aí precisa, então, contratar, no meu modo de ver agora, atacantes. Já contratou zagueiro, goleiro, meio campo, está atrás de mais meio campos. Tem o Charles também, outro meio campista que vai chegar, né? Outro meio campista que vai chegar ao Corinthians para reforçar esse meio campo. O Corinthians está tentando montar um time aí competitivo para se livrar aí cada vez mais da zona do rebaixamento. Será que o Ramon Dias vai conseguir? Vamos torcer pro Timão aí conseguir se reerguer daqui pra frente, né, fiel? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe cada um de vocês, cada família de cada um. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um. Que tenha um final de semana aí maravilhoso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!